Então, essa aqui é a sessão de debate sobre o Código de Defesa e a Patrulha de Apoio ao Empreendedor no município de São Paulo. Algumas características e efeitos esperados. Nós temos aqui a presença ilustre do Dr. Marcel Solimeu, que é aqui um breve, tentar ser breve aqui, né, Dr. Marcel? É o economista-chefe da Associação Comercial aqui de São Paulo, né? Tem aí somente, né, 58 anos de dedicação à associação, e que ajudou, né, contribuiu para que o Brasil, né, a associação, começasse esse processo de transformação que o país teve, né, com área rural, com todo o desenvolvimento urbanístico e tudo mais. Então, agradeço aí já de antemão o nosso fórum, o professor Vladimir e o professor Ulisses também, que gentilmente aí, né, convidou o senhor e o senhor aceitou também o nosso convite. Muito obrigado. E ao professor também, a gente, né, professor Armando, já temos aí alguns poucos eventos já juntos, né, com o centro. É verdade. O professor Armando Luiz Rovai, ele é professor aqui de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem mestrado em Direito Político e Econômico pela Universidade também aqui do Mackenzie, doutorado em Direito Político, né, professor Armando, na PUC, e tem, entre outras funções, né, aqui chefe do Departamento do Núcleo de Direito Comercial, já foi secretário nacional do Consumidor, né, na Senacom, no Ministério da Justiça, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, também já foi chefe de gabinete do Secretariado de Justiça, Defesa e da Cidadania, e superintendente da Casa do Empreendedor, entre outras coisas, né? E lidera aqui na Faculdade de Direito do Mackenzie o grupo de pesquisa sobre a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, com ênfase negocial e no agronegócio. Falei certo, professor Armando? Falou sim. Obrigado, professor Julián. Então, tá bom. Então, a nossa sessão, eu vou pedir aos participantes, não aos panelistas aqui, mas aos participantes que procurem já colocar as questões na sessão de Q&A session. Aí eu vou recebendo as informações, vou passando ao Dr. Marcel, ao professor Armando, e a gente vai organizando aqui as perguntas e questões. Então, essa sessão o objetivo dela principal, né, foi baseado na legislação, né, de Declaração da Liberdade Econômica, né, a LF 13874 de 2019, nessa sua esfera de atuação, objetivando potencializar o empreendedorismo e buscar facilitar, né, a produção de riquezas, geração de emprego aqui no município de São Paulo, tanto que a gente precisa. Então, para isso, eu abro aqui ao Dr. Marcel, né, que fique à vontade aqui, pode abrir seu microfone e iniciar a sua fala. Por favor, Dr. Marcel, fique à vontade aqui, a sala é toda sua. Muito obrigado, doutor Cortejo. É um duplo prazer participar deste painel do Fórum de Liberdade Econômica do Mackenzie e junto com o professor Armando Rovai nesse painel. Isso me honra duplamente. A lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, do Empresário, e o patrulhamento e apoio ao empresário, que é de 20 de 8 de 2021, ela tem dois aspectos. Ela é muito mais, vamos dizer, filosófica, programática, do que detalhista. Esse é o primeiro. O segundo aspecto é que ela ficou apenas como sendo a lei do Código de Defesa do Empresário. O patrulhamento foi retirado, talvez pela natureza da expressão, parecia não condizer, segundo o veto do prefeito, com o próprio espírito da lei. Mas o que é interessante a gente observar que desde 2019
quando foi aprovada a primeira lei de liberdade econômica do plano federal, nós estamos tendo aí diversas iniciativas nesse sentido. E isso é muito importante porque é um reconhecimento do legislador e do executivo da importância do empresário como o agente do desenvolvimento econômico. Nós tivemos aí, ainda estamos enfrentando uma brutal pandemia, e o que nós observamos é que o empreendedorismo acabou sendo extremamente importante para amenizar as agruras decorrentes aí das restrições da pandemia. Tivemos aí o empreendedorismo de necessidade, aquelas pessoas que perderam suas fontes normais de renda e tiveram que se reinventar como empresários, como empreendedores, para poder sobreviver. E com a criação aí da figura do MEI, nós temos hoje mais de 6 milhões de empresas nesse sentido. E, paralelamente, tivemos, graças ao avanço da tecnologia e às próprias restrições decorrentes da pandemia, o empreendedorismo de oportunidade. Nós temos aí todas essas startups, todas essas empresas tecnológicas que acabaram permitindo, que acabaram reduzindo os impactos das restrições sobre as atividades econômicas e até a própria vida das pessoas, que, quando ficaram contingenciadas em suas casas, aí tiveram que se valer da tecnologia e dessas novas modalidades de atividades que foram criadas aí pelas startups e que vamos continuar aí tendo um grande desenvolvimento tanto da tecnologia como do empreendedorismo nessa área. Agora, com essas mudanças, tanto as primeiras dos microempresários que se reinventaram aí a partir das suas ocupações anteriores, como essas especialmente essas da tecnologia, exigem novas legislações. Nós não podemos continuar regulamentando a economia como regulamentávamos na velha economia, se é que existe velha e nova economia. A economia é uma só, ela vai permanentemente se modificando e se reinventando. Mas com a lei da liberdade econômica, da MP 881 de 1919, nós já tivemos não apenas uma lei que manifestou princípios, mas que estabeleceu também algumas regras visando facilitar a atividade empresarial, especialmente no tocante à abertura de empresa e a registros. Eu não vou entrar nessa seara, que é a seara do professor Rovai, mas muitas modificações foram feitas aí, bastante importantes para simplificar a vida do empresário. Nós tivemos depois a Lei 14.195, decorrente da MP 1040, que apresentou novas modificações no sentido de simplificar, avançando muitas vezes até numa simplificação um tanto exagerada, mas, no geral, eu acho que ela trouxe pontos bastante positivos. Com relação especificamente à lei municipal, nós já tivemos anteriormente a Lei 17.481, que instituiu a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica, Garantia do Livre Mercado e Análise de Impacto Regulatório. Essa lei também é muito mais principiológica do que operacional, porque ela traz algumas simplificações, mas no bojo total dela, pouca coisa muda objetivamente nas regulamentações.
e a Lei 17635, que é a do Código de Defesa do Empresário e da Patrulha de Apoio, ela, na verdade, dispõe sobre o tratamento mais facilitado para o empresário, defende o princípio da livre iniciativa, mas também tem poucos pontos objetivamente regulamentados, até porque a maior parte dos pontos da lei foram vetados pelo prefeito. Praticamente todos os pontos que se referiam a regulações já existentes foram todos praticamente vetados. Mas a lei é importante como princípio e como demonstração de que se reconhece a necessidade de facilitar a vida do empreendedor como uma forma de gerar emprego, gerar produto e permitir o desenvolvimento econômico e social do país. Agora, um ponto que é importante, que já está na lei anterior e que é o que precisa ser acompanhado e cobrado daqui para frente, o impacto regulatório. Qual é o peso da regulamentação, esse impacto sobre as empresas ou sobre os usuários dos serviços públicos? Porque nós temos muitas legislações, muitas restrições que foram estabelecidas sem qualquer análise prévia de qual seria o seu impacto efetivo sobre a atividade econômica ou mesmo a vida do cidadão. Só para dar um exemplo, no próprio plano municipal, nós temos um Código de Defesa do Consumidor que continua vigente e que é extremamente draconiano, dando até o direito à prefeitura de fechar a empresa. Então, foi um código aprovado não faz muito tempo, mas continua aí vigorando. E a contradição absoluta entre esse Código de Defesa do Consumidor e esse Código de Liberdade Econômica, porque o Código de Defesa do Consumidor impõe tantas restrições na publicidade, numa porção de coisas, e com penalidades até draconianas. Então, o que é importante agora é que a gente passe a observar nas novas legislações o impacto regulatório. Essa matéria já foi regulamentada no plano federal por um decreto e já está em vigor, inclusive, para as agências reguladoras, para o próprio governo como regulador, e agora já se discute uma segunda etapa, que é a análise dos resultados da regulação, uma análise ex post do resultado que a regulação produziu, se foi benéfico ou não para eventuais ajustes. E nós teríamos necessidade de uma terceira fase, que é a análise do impacto regulatório do estoque de regulações existentes. No plano municipal, nós temos muitos detalhes extremamente casuísticos que dificultam a vida do empresário. Eu vou dar um exemplo de uma legislação que não tem o mínimo sentido e o mínimo efeito prático. A exigência é que você tem que ter o Código do Consumidor em cima do balcão. Eu tomei conhecimento de uma empresa que foi multada porque a mulher da limpeza, na hora de limpar, pôs o código para baixo para limpar o vidro. Qual é o sentido de uma regulação nesse sentido? Eu duvido que algum consumidor tenha se dado ao trabalho de pegar o código na empresa para discutir com o empresário. Então, parecem coisinhas pequenas, mas muitas vezes acabam redundando em multas ou em gastos absolutamente desnecessários. Então, o mais importante agora é que o espírito da lei seja efetivamente mantido e observado nas legislações posteriores,
e que se comece a fazer uma revisão das regulamentações existentes, como já foi feito bastante na questão de abertura de empresas. Hoje já houve uma simplificação bastante grande, o professor Armando seguramente vai comentar. E não só a questão do registro na junta, mas inclusive para atividades de menor risco, você poder abrir mediante uma declaração, tudo isso já avançamos bastante nessa questão. Mas nós ainda precisamos avançar mais, porque se o empreendedorismo já era importante antes da pandemia, se revelou extremamente importante durante a pandemia, ele vai ser muito mais importante agora na retomada que nós precisamos urgentemente começar a fazer, porque nós temos uma situação fiscal extremamente precária, não podemos esperar da parte do governo grandes investimentos, e um país sem investimento aumenta a produtividade e não cresce. Então, precisamos realmente facilitar o desenvolvimento do empreendedorismo, não apenas no discurso, mas na prática. E eu estou certo que este fórum deve ter debatido muito esse tema, que é um tema extremamente relevante, e isso deve representar uma contribuição para que possamos caminhar para dias melhores. Eu fico por aqui e quero agora ouvir o professor Rovai. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcel, pelas palavras. E desculpa, professor Armando, eu só ia fazer uma colocação rápida que o senhor falou da questão e a gente começou a ver isso, né, de alguns anos para cá, ver lá, o senhor comentou de ver o Código de Defesa do Consumidor, às vezes tem um pedestal e ele está ali colocado, às vezes me dá a impressão, posso até estar redondamente enganado, de criar até receio de você perguntar alguma coisa, ou falar, olha, será que está certo? Não é? Fica um medo, não sei, uma forma de inibir, talvez, de que as pessoas, ou eu não sei o que é pior, se é para o lado do consumidor ou para o lado do empresário, né? Essa é uma dúvida, ou até os dois, né? Nenhum dos dois sabe exatamente nem como procurar no código, então... É verdade, é verdade. Acho que eu concordo com o senhor. Foi um mero exemplo ao acaso de pequenas coisinhas que, quando você vai somando, se tornam grandes. É verdade, é verdade. Ok, obrigado. Desculpe, professor Armando, com a palavra o senhor a dar continuidade. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar publicamente o professor Julian Portillo, e agradecer a chance de estar aqui hoje. É sempre uma satisfação, uma honra estar aqui no nosso querido Mackenzie, a universidade que eu tive a chance de me formar, a Faculdade de Direito em 1993, e de lá para cá, desde que eu entrei na faculdade em 1989, e até no período que eu me formei, em 1993, eu nunca mais me desvinculei da faculdade, da instituição, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a qual eu tenho um carinho, um amor desmedido. E, portanto, é uma satisfação muito grande. Quero agradecer ao professor Vladimir, um dos organizadores, portanto, desse evento, ao Alan Antônio Galo, que também é sempre presente nesses eventos, e cumprimentar o Dr. Marcel Solimeu, que talvez alguns dos nossos colegas que estão aqui participando não saibam, mas ele é a alma, o corpo, o cérebro de uma das instituições mais importantes, se não talvez a mais importante da cidade de São Paulo, que é a Associação Comercial. A Associação Comercial ela está intrinsecamente ligada ao crescimento da cidade de São Paulo. Nós não teríamos uma cidade pujante, forte, robusta, se não fosse a própria associação comercial.
Eu sei bem disso porque eu estive à frente da Junta Comercial do Estado de São Paulo por 4 mandatos diferentes, isso a primeira vez há 20 anos atrás, e a associação comercial era o braço forte. Na realidade, a Junta Comercial só se mantinha por conta da própria associação junta, dependia da associação comercial para sobreviver. Para vocês terem uma ideia, as próprias cestas básicas dos funcionários da junta comercial eram concedidas pela associação comercial. O papel que era utilizado para as impressões da junta comercial era subsidiado porque o governo não tinha dinheiro, então quem subsidiava era a associação comercial. A associação comercial é a base de toda a atividade negocial historicamente na cidade de São Paulo, do centro da cidade. É uma entidade que é fundamental para o desenvolvimento produtivo, para a atividade negocial, e não é de hoje, não é de 20 anos atrás, 30 anos atrás, é de mais de 150 anos, desde o final do século XIX. O doutor Marcel pode até precisar especificamente a data. E o doutor Marcel tem mais de 60 anos, né, doutor Marcel, que o senhor está na Associação Comercial? Está com o microfone desligado, doutor Marcelo. 58 anos de associação. Então, quase 60 anos. E vou. Vai fazer vai chegar aos 70 anos de associação, com certeza. Se Deus quiser. E minha relação com o doutor Marcel é sempre muito próxima, eu estou toda hora lá, tendo a oportunidade de aprender com o doutor Marcel, fazendo encontros, a gente tem a oportunidade de fazer debates, e é sempre uma grande satisfação. Estar aqui hoje com o senhor é emocionante para mim, é uma satisfação muito grande. Eu considero o Mackenzie um braço da minha vida, então estar com o senhor hoje, em especial com o senhor, no Mackenzie, é uma alegria emocionante. Muito obrigado por me dar essa oportunidade, doutor Marcelo. E falar de algo tão significante para mim, quanto um tema da atividade negocial, um tema atinente a essa questão, que é justamente o que nós chamamos do Código de Defesa e a Patrulha de Apoio ao Empreendedor no município de São Paulo, que foi essa lei municipal, a 17635. Na verdade, essa legislação ela não alterou nada que já não havia sido depreendido na Lei de Liberdade Econômica, na Lei da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, 13.874, que, por sua vez, é também uma lei de reforço, né? Lei de reforço essa que estipulou com maior robustez o artigo 170 da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 170, no capítulo que trata da ordem econômica, ela especificamente trata da livre iniciativa. Da livre iniciativa, obviamente, não é só da livre iniciativa, ela, no caput do artigo, ela menciona a hipótese da necessidade de que nós devemos tratar a valoração do trabalho humano, e a livre iniciativa impede igualdade, devendo serem zelados alguns princípios. E aí eu tenho princípios que devem ser zelados, como o princípio da propriedade privada, princípio do cuidado com a defesa do consumidor, com a livre concorrência. E daí parte a necessidade de se cuidar dessa lei de liberdade econômica que ensejou o município de São Paulo a criar a lei que veio ser chamada o Código de Defesa e a Patrulha de Apoio do Empreendedor no município. E a razão do município de São Paulo ter criado esse dispositivo legal é estranha. É estranha porque foi muito bem feito, muito bem ocasionada, foi um ato muito positivo dos nossos legisladores, do nosso
poder público, mas é estranho, sabe por quê? No Brasil se convencionou, de uma maneira absolutamente equivocada, a existir leis que pegam e leis que não pegam. Então, é comum ser publicada uma lei e a lei não pegar. É algo absolutamente estranho. Se contar isso para qualquer cidadão de outro país, ele vai desacreditar numa situação como essa. Como existe a lei e a lei não é aplicada? Sim, porque o poder público não acata, os juízes não aplicam. É uma lei que existe, mas não é aplicada. Isso ocorre diante do acervo normativo que nós temos no país. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje em vigência 5 milhões de leis. Nós temos um acervo legislativo absurdo. Os números são espantosos. O Brasil vive números que não têm a menor condição de se comparar com qualquer outro país, né? Às vezes alguém menos preparado diz: mas nós temos que seguir o modelo, por exemplo, da Estônia. Bom, a Estônia é desse tamanhozinho, tem uma realidade, não dá para comparar com a Estônia o nosso sistema produtivo. Por quê? Olha só os números do Brasil em termos totais, né? Nós temos 100 milhões de processos em andamento. Nós temos 5 milhões de normas em vigor. Nós temos um cenário onde existem 18 mil juízes para aplicar essas 5 milhões de normas. Em 100 milhões de processos em trâmite. Nós temos 214, 215 milhões de habitantes. Então, mais ou menos, a gente tem um processo a cada 2 habitantes. Nós temos, basicamente, 27 unidades federativas com 5.570 municípios, mais ou menos é isso. Nós temos 60 mil legisladores, entre vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, então, governadores, né, prefeitos. A gente tem um cenário onde cada juiz decide de um jeito em matérias completamente colidentes, onde o nosso Tribunal Superior ora decide de um jeito a mesma matéria, ora muda completamente a decisão sobre o mesmo tema. Sabe o que significa isso? Insegurança jurídica. Isso fez com que o próprio poder público, em muitas oportunidades, devesse reforçar, o que é absurdo pensar isso em termos internacionais. Você tem uma lei e essa lei tem que ser reforçada, para não ser objeto de não aplicação. E, para isso, o código que nós instituímos como Código de Defesa e a Patrulha de Apoio do Empreendedor no município de São Paulo, apenas é uma iniciativa do município de São Paulo para reforçar a declaração dos direitos de liberdade econômica. Então, essa legislação, ela retrata a necessidade de impor a livre iniciativa e a livre concorrência para a atividade produtiva. E aqui algumas observações importantes que eu tenho que até retornar aos princípios que levam à liberdade de iniciativa e à liberdade de concorrência. E elas são essenciais. E da seguinte maneira: primeiro,
Quando eu tenho a liberdade de iniciativa, eu parto do pressuposto de algo que é essencial na vida das pessoas, que é a liberdade. Meu pai sempre contava, meu pai é falecido, meu pai era, hoje, se meu pai fosse vivo, teria 90 anos, meu pai era formado em Direito na São Francisco, mas ele nunca exerceu a profissão. Meu pai foi comerciante no centro da cidade de São Paulo. E, portanto, ele tinha dentro da sua gene, da sua essência, a livre iniciativa como elemento fundamental da atividade que ele exercia, que ele sobrevivia, que ele sustentava a sua família. E o ponto fulcral da vida do meu pai era no sentido da liberdade. Ele sempre me contava a mesma história, a história de Líbero Badaró. Líbero Badaró era um jornalista que era italiano, que se mudou para o Brasil e que lutava pela liberdade em todos os sentidos, e um dia ele, na rua que se chama Líbero Badaró, ele entrou num estabelecimento e ele era jornalista, e numa determinada situação ele foi assassinado com um punhal, e no momento em que ele agonizava na morte, ali na calçada, ele teria dito: morre um liberal, mas não morre a liberdade. E esse sentido da liberdade sempre foi tratado dentro da minha casa como algo essencial para a vida. E fazendo um estudo histórico, eu gosto muito de história desde criança, o momento histórico mais importante do mundo ocidental é a Revolução Francesa, é o Iluminismo, que lutou por uma especial igualdade que rompeu aquela absoluta verticalização que a nobreza exercia sobre a população de pessoas miseráveis. A França, naquele momento, passava por uma opressão gigantesca em relação à opressão, e ali a conduta máxima daqueles intelectuais que lideraram num movimento iluminista se baseava num tripé: princípio da igualdade, da liberdade e a fraternidade. E pouca gente se dá conta disso, mas foi através do princípio da igualdade que gerou a convicção da liberdade e da igualdade e da fraternidade. E quem efetivamente levou a cabo esses ideais, fora todos os problemas que depois derivaram, todas as crueldades, todo o movimento sanguinário que depois foi desvirtuado na Revolução Francesa, e não é objeto da nossa análise aqui, mas quem levou adiante foi Napoleão Bonaparte, inclusive no âmbito daquilo que, na minha matéria, o direito comercial, é o ponto fulcral, que é o Código Comercial Napoleônico de 1808, que tem como elemento fundamental a livre iniciativa. Essa livre iniciativa, ela deriva do princípio da igualdade. Então, muita gente se engana quando leva a cabo de que, poxa, a livre iniciativa, essa liberdade como garantia do exercício da atividade econômica, o princípio da liberdade econômica como elemento fundamental da livre concorrência, elementos que são absolutamente capitalistas. Sim, lógico que são. A livre iniciativa, a livre concorrência, que estão inseridas na Lei 17.635 de 2021, que é a defesa, o Código de Defesa e a Patrulha do Apoio do Empreendedor no município de São Paulo, que é uma lei de reforço a 13.874, que é a lei federal que trata da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, que é uma garantia ao exercício de atividades econômicas.
tem como elemento fundamental a busca de uma igualdade entre os cidadãos, porque não tem nada mais igual do que qualquer um de nós poder empreender, porque empreendendo eu crio uma atividade produtiva, essa atividade produtiva vai gerar empregos, essa atividade produtiva que gera empregos vai naturalmente possibilitar com que haja necessidade de contratar fornecedores que também necessitem de empregados. Esses empregados serão dignamente remunerados. Essas empresas que funcionam em cadeia pagarão impostos. Esses impostos se reverterão em saúde, construção de hospitais, construção de escolas, segurança, infraestrutura, e o benefício será de todos. Quer dizer, a verdadeira igualdade, e por isso que a liberdade de iniciativa se derivou do princípio da igualdade, se dá com o empreendedorismo. Só que para empreender, eu preciso simplificar e desburocratizar. O que o comércio, o que a atividade negocial precisa é romper as travas que o poder público criou, seja criando dificuldades para vender facilidades, seja criando mecanismos que atrapalham a produção, a atividade negocial, e a confusão que se faz entre burocracia e empecilho. Porque se fala muito a burocracia, burocracia. Gente, burocracia, segundo o conceito de Weber, de Max Weber, burocracia é o fluxo de procedimentos necessários para uma organização. No século XVII, no século XVIII, quando a burocracia foi organizada, a ideia era apenas uma ideia organizacional necessária para que o Estado funcionasse. O problema não é a burocracia, são as distorções implementadas nos fluxos de continuidade organizacionais. E aí eu tenho a corrupção, eu tenho a má formação dos funcionários, a má vontade. Eu me lembro muitas vezes, professor Portillo, me corte se eu estou falando demais, eu falo demais. Me corte, por favor, aqui é um debate, se eu falo demais, me corte. Imagina de jeito nenhum. A única coisa, professor Armando, que em relação aos horários, só para, já que você aproveitou e fez uma pausa rápida aí, a gente colocou aqui para organizarmos a sessão, abrirmos as perguntas a partir das 18. Então, se você, o Dr. Marcel, quiser comentar alguma coisa adicionalmente, a gente pode seguir até as 18. Desculpa eu não ter avisado antes, me perdoem. Mas das 18 às 18h15 a gente abre a sessão para as perguntas, e aí vocês poderem responder também para a audiência, tá bom? Mas pode seguir, não tem problema. Tá. Então, basicamente, o que eu queria retratar é essa falta de segurança jurídica, essa necessidade de implementação de um sistema que gere uma facilitação na atividade negocial. E eu dou um exemplo aqui. Ontem mesmo eu estou empreendendo, eu próprio, eu e mais 2 colegas. Vou dar um exemplo meu, que aconteceu ontem. Eu estou empreendendo, eu estou montando quadras esportivas. Eu jogo tênis, mas eu percebi que hoje as pessoas estão se dedicando a um esporte chamado beach tênis. Aí eu adquiri alguns terrenos numa forma de leilão judicial, para justamente
montar, constituir quadras de beach tênis. E ontem eu tive uma reunião com os meus sócios, mais um arquiteto, mais um engenheiro, para a construção dessas quadras. E aí, como eu tenho uma experiência na atividade empresarial, da constituição de empresas, de todas as formalidades, em determinado momento, eu ponderei a necessidade de inscrição na prefeitura. E o engenheiro que dá entrada na documentação, ele falou, bom, a gente vai ter que aguardar os 120 dias. Eu falei, como assim? A obra vai demorar 40 dias, eu terei que aguardar os 120 dias para começar a trabalhar? Por que isso? É o tempo de tramitação na prefeitura. Eu falei, mas não é possível, o terreno está aqui, em 40 dias a obra está pronta, e eu só posso iniciar a minha atividade em 120 dias? Por que isso? Vejam só as amarras, as dificuldades. E aí, em determinado momento, alguém conjecturou outras hipóteses que foram absolutamente rechaçadas. Isso que tem que ser modificado no Brasil. Nós temos que considerar que todas as atividades serão exercidas dentro do mais alto grau de transparência, viabilidade e rapidez. Aí muitas vezes a gente acha que os meios tecnológicos vão resolver nossa vida. Mas não adianta também a gente trazer. Eu escrevi hoje um artigo no Valor Econômico de hoje, que alguns entendem que a tecnologia por si só resolva os problemas, mas não adianta você tirar os procedimentos naturalmente consolidados por meios que dão segurança, que remetem à segurança jurídica, e levar apenas para a tecnologia, retirando a segurança jurídica. Porque aí ocasiona problemas outros, como, por exemplo, o que ocorreu no mega vazamento de dados. Ou quando você deixa de tomar algumas providências, onde naturalmente acarreta a possibilidade de fraudes gigantescas, porque a nossa realidade aqui do Brasil é muito díspare. A nossa realidade aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, não é a realidade de 200 quilômetros fora do circuito que nós vivemos, da circunferência que nós vivemos. Outro dia eu estava numa cidade do lado de Campos do Jordão, e eu saí com minha mulher e com meu filho, e eu fui tomar um Gatorade e fui pagar com cartão de débito. Naquela cidadezinha tinha um armazenzinho, ele não aceitava, porque ele não tinha maquininha. Eu estou falando de uma cidadezinha do lado de Campos do Jordão. Ele só aceitava dinheiro. Então, quer dizer, o Brasil, isso já falava o meu professor de EPB, os jovens não têm nem noção do que vem a ser EPB. O professor Portilho teve aula de EPB como eu, estudo dos problemas brasileiros. E provavelmente o senhor deve se lembrar do famoso professor Gurgel, que era um professor famoso da nossa época, o senhor deve ser meu contemporâneo. E o professor Gurgel dizia o seguinte: o Brasil é um país de diversos Brasis. E continua. Ele falava isso há 35 anos atrás. E continua. O Brasil, ele continua com os mesmos problemas de 50 anos atrás. Só para terminar, professor Marcel, eu peguei outro dia a exposição de motivos de
um indivíduo que o senhor deve ter conhecido muito bem, ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen. Peguei a exposição de motivos da Lei 6.404 de 1976. É um primor de redação. Se nós pegarmos a exposição de motivos da Lei 6.404 de 1976 e compararmos com o texto da Lei de Liberdade Econômica de 2019, nós verificamos que o anseio é o mesmo. Quer dizer, se passaram 50 anos e não resolvemos e não atingimos aquilo que pretendíamos há 50 anos, alguma coisa está errada. E posso dizer que, na minha percepção, é a falta de segurança jurídica, é a falta de aplicação das regras e o excesso de normas, né? Excesso de normas, essa visão lotérica que o judiciário, infelizmente, tem. Eu falo isso para os meus alunos, só para terminar. Eu e toda a minha geração, meu pai se formou em Direito em 1958. Ele foi treinado pro litígio. Eu fui treinado pro litígio. Nós temos que treinar os nossos jovens para a composição. Quem falou que o bom operador de direito, que o bom juiz, o bom advogado, aquele que promove a justiça, que é o promotor de justiça, tem que incentivar a briga. Nós temos que oxigenar a visão. Não deu certo. Não deu certo. A gente tem 100 milhões de processos. Quem tem 100 milhões de processos não pode dizer que deu certo. É isso. Professor Armando, muito obrigado aí pelas palavras e pela temos a honra de tê-lo aqui presente também, assim como o Dr. Marcel. Então, nesse momento, eu abrirei as questões para a audiência aqui do nosso debate. Eu primeiro pediria realmente que quem quiser fazer uma pergunta pode fazer pelo Q&A session, ou como nós temos um número aqui que dá para a gente controlar de pessoas na sessão, se quiser que eu abra o microfone, levanta a mão, eu abro o microfone para fazer as perguntas. Pode ser para ambos, para o Dr. Marcel e para o Dr. Armando, ou quiser fazer para um para outro, fiquem à vontade, tá bom? Fica aberto aí a abertura de perguntas e questões. Alguém que está aí na sessão gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma questão ao Dr. Marcel, ao Dr. Armando? Por gentileza. Então, enquanto ninguém faz nenhuma pergunta, Dr. Marcel, o senhor gostaria de fazer fazer algum comentário, alguma coisa para já nos dirigirmos ao encerramento? Fique à vontade. Eu gostaria de cumprimentar o Armando pela exposição. Eu acho que realmente nós somos o país do litígio, e o litígio não é espontâneo, não é porque o povo brasileiro é do litígio. É um litígio que é decorrência das intervenções que a gente sofre pelos governos e acaba levando a que cada um procure defender o seu sem ter condições de pensar no interesse geral. Mas é uma pergunta que eu faço ao Armando. A Lei de Liberdade Econômica e a própria lei da prefeitura prevê muito a arbitragem, a negociação, a conciliação.
sem que se modifique as regras, a burocracia, o excesso de burocracia e o próprio comportamento errático da justiça, será que a conciliação vai ser bem-sucedida? Doutor Marcel, eu acho que não é só a conciliação. Os meios alternativos de solução de litígio, hoje, são tão diversos que levam à possibilidade desse mecanismo de composição. A gente tem, por exemplo, a mediação, que é algo muito atraente, porque o mediador, ele não é um conciliador. O mediador é uma figura que tem conhecimento de direito, ele tem conhecimento de antropologia, ele tem conhecimento de sociologia, ele tem conhecimento de psicologia, ele tem conhecimento da arte humana de conviver com os outros. Ele é um sujeito que conhece técnicas aprimoradas para composição. Tanto que o maior centro de mediação do mundo é Harvard. Não é um ambiente onde não há um preparo técnico. Por exemplo, a conciliação é diferente. A conciliação ela é feita por uma pessoa que tenha a capacidade de catálise para aproximar as partes de modo que haja uma conciliação. Então, quem pode conciliar? O senhor seria um excelente conciliador. O senhor é uma pessoa extremamente simpática, experiente, talvez com uma história, contando uma história das suas passagens pelo centro da cidade, pelo que o senhor já viu acontecer na associação, na sua vida profissional. Só não pode falar do Corinthians, que aí vai gerar briga. Mas qualquer situação dessa, o senhor pode conciliar uma situação de conflito. Mas o mediador, ele vai agir diferente. São técnicas específicas aprimoradas de mediação. Eu acredito na mediação. A arbitragem, ela tem problemas sérios, mas a arbitragem eu acho que é um meio extremamente importante de solução alternativa de conflito, principalmente pela especialidade. O grande problema do judiciário é, primeiro, que infelizmente acontece. O judiciário cada vez se propõe a analisar detalhadamente os casos. Você pega uma vara de um judicial, existem 4.000 processos. Então, o juiz não vai ler mesmo. Não vai ler mesmo. Ele passa os olhos, faz uma leitura dinâmica e não vai se debruçar. E, muitas vezes, é a vida das pessoas que estão envolvidas naquela situação. É a vida econômica, é a vida patrimonial de uma história de 30, 40, 50 anos que está ali sendo colocada em risco. E, às vezes, não, até a liberdade, enfim. E não é culpa do magistrado, é culpa do sistema. É culpa do sistema. Então, você tem essa... E também a especialidade, né? Você coloca o mesmo juiz para no interior, principalmente, para julgar desde questões de determinada matéria de assuntos de vizinhança para assuntos de direito empresarial. Não há... Num mundo brasileiro que tem 5 milhões de normas, nem se fosse o Einstein, né? Então, a arbitragem, apesar dos seus problemas que existem, tem essa questão da especialidade. Depois o tempo, né? É uma vergonha o que demora. Eu tenho um processo que é um inventário, eu só preciso que o juiz homologue, só homologar. Ele está parado há uns 8 meses, e não sei por que o juiz não homologa. É só homologar. Eu não sei por quê. Já batemos na porta do juiz. Seu juiz, por favor, já ajoelhamos, rastejamos, e não homologa.
O jurisdicionado é um ser que rasteja. É essa a realidade. Ele rasteja, implora, ele roga e é mal atendido. Não adianta, não vou falar que é diferente. Se querem que eu fale diferente, eu vou mentir. Quer que eu fale que é diferente? Não. O sistema judicial no Brasil funciona muito bem. Eu estarei mentindo. E tem que falar a verdade, principalmente para aqueles que se formarão num sistema jurídico que precisa melhorar. A verdade tem que ser escancarada. Se nós queremos um mundo melhor, obviamente, não existe uma culpa. A culpa não é desse ou daquele. A culpa é de um sistema que precisa ser modificado. Você não pode dar 4.000 processos para um juiz. Você tem que ter um sistema onde haja mais juízes. Você tem que ter um grupo de serventuários que tenha uma agilidade maior e cobrar um serviço do serventuário dentro das regras. Como eu tive funções de comando no serviço público, e também tive funções das mais básicas. Não é que eu entrei no serviço público comandando. Eu entrei no serviço público em 1995 como soldado raso. Eu fui daqueles de bater carimbo, de entrar às 8 horas da manhã e ir embora às 10 horas da noite, trabalhando como... E eu vi funcionário público que trabalha pra caramba. E digo mais, a maioria trabalha pra caramba, só que tem aquela meia dúzia que não trabalha. Então tem que haver toda uma fiscalização. E outro sentido importante na Lei de Liberdade Econômica é a mudança de paradigma de que não é um jogo de futebol que é um contra o outro, de um lado o funcionalismo e do outro o cidadão. Estamos todos na mesma situação. E tende a haver a presunção de que o cidadão, o usuário do serviço público, está de boa fé. Isso eu senti na carne, não como usuário só, nos órgãos que eu comandei, e que não foram poucos. Funcionário público, muitas vezes, se sentia na condição de estar ali, chegava de manhã na guerra. Olha, vai abrir as portas, vai começar. E o usuário também vinha aquecido para a guerra. É isso que tem que quebrar. A visão de que o usuário não está ali para brigar e o funcionário não está ali para brigar, porque existe uma cultura que está mal formada, tanto pelo usuário quanto pelo funcionário público. Essa cultura precisa ser modificada de ambos os lados. E isso, sabe como é que chama, gente? Cidadania. A gente não ouve propaganda mais sobre cidadania. Doutor Marcel, o senhor está do lado da Secretaria de Defesa, da Justiça e Defesa da Cidadania. Eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Defesa da Cidadania. Nós estávamos sempre em interlocução. A gente via programas de cidadania sempre conjuntamente. Faz 20 anos que a gente não ouve uma palavra de cidadania no Brasil inteiro, seja movimentos federais, estaduais ou municipais. Eu não falo politicamente, eu falo do ponto de vista social. Eu sou um defensor da atividade produtiva, eu defendo o capitalismo, até porque, se inexistir o capitalismo, eu tenho que parar de dar aula, porque o direito comercial é capitalista. O que eu defendo é o capitalismo, mas sem cidadania, não dá para defender nada. É isso. Doutor Armando, obrigado.
Dr. Marcel, também obrigado pela presença. Me desculpem, eu vou precisar encerrar a sessão, porque nós temos uma outra agora que começa às 18h15, mas só para colocar 2 comentários aqui, Dr. Armando e Dr. Marcel, que saiu pelo chat. A Maria Rebeca concorda aqui com o Dr. Armando que realmente, né, é um absurdo essa questão de juízes, né, toda essa demora desses processos. E a Karen também colocou um comentário aqui que é necessário refletir sobre isso, sem dúvida. Mas, ok. Eu quero agradecer imensamente a presença e o tempo, a disponibilidade do Dr. Marcel e do Dr. Armando. Agradecer também a audiência aqui da nossa sessão. Muito obrigado em nome do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, do professor Vladimir, que infelizmente não pôde estar presente porque ele foi para um evento nos Estados Unidos, numa palestra, um congresso. Mas deixo aqui em nome dele, né, obviamente, o agradecimento e esperamos nos ver em breve aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Julian. Foi uma satisfação. Doutor Marcel, de minha parte, estou honradíssimo de ter participado com o senhor nessa oportunidade. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, abraço. Boa noite a todos. Até mais.